Neste vídeo vamos resolver um exercício cujo enunciado é o seguinte. Considere uma empresa industrial constituída por dois centros de produção. No primeiro centro, com base na matéria-prima M1, totalmente incorporada no início da produção, é obtido um semi-elaborado SL. No segundo centro, à custa de SL utilizado logo no início e de M2 incorporada a 50% de elaboração, são obtidos dois produtos, P1 e P2. Os custos de conversão são incorporados linearmente em ambos os centros. Cada unidade de SL dá para obter 5 unidades físicas de P1 ou 7 unidades físicas de P2. Neste centro, P2 consome mais 20% de M2 que P1 e este tem um tempo de elaboração superior em 20% ao de P2. A empresa utiliza o sistema de custos padrões com uma produção programada de 99.200 unidades físicas de SL no centro 1 e 1 milhão de unidades físicas de P2 ou equivalente no centro 2, e os seguintes custos padrões dos fatores: M1 0,64 euros por quilo, M2 1,50 euros por quilo, mão de obra direta 1 0,50 euros por minuto, mão de obra direta 2 0,40 euros por minuto, gastos gerais de fabrico 1 0,25 euros por minuto, gastos gerais de fabrico 2 0,30 euros por minuto. Dados relativos ao mês de maio. Inventários iniciais. Centro 1, 8.000 unidades físicas de SL com 25% de acabamento no valor de 34.600 euros. Centro 2, 70.000 unidades físicas de P1 com 30% de acabamento, corresponde a 284.200 euros. E 90.000 unidades físicas de P2 com 60% de acabamento, que corresponde a 801.000 euros. Os armazéns de produtos fabricados são nulos. A produção entrada em armazém relativamente a P1 são 350.000 unidades físicas, relativamente a P2 450.000 unidades físicas. Inventários finais. No centro 1, 10.000 unidades físicas de SL com 60% de acabamento. Centro 2, 20.000 unidades físicas de P1 com 80% de acabamento e 60.000 unidades físicas de P2 com 25% de acabamento. Relativamente ao armazém de produtos fabricados, temos 100.000 unidades físicas de P1 e 50.000 unidades físicas de P2, estes no valor de 585.000 euros. Os custos consumos do mês são os seguintes. M1, 600.000 kg correspondentes a 375.000 euros. M2, 1.610.000 kg correspondentes a 2.447.200 euros. Mão de obra direta 1, 12.500 horas correspondentes a 370.000 euros. Mão de obra direta 2, 140.000 horas correspondentes a 3.318.000 euros. Gastos gerais de fabrico 1, 12.500 horas no valor de 180.000 euros. Gastos gerais de fabrico 2, 140.000 horas no valor de 2.604.000 euros. O preço de venda é calculado aplicando uma margem de 30% sobre o custo padrão. Os gastos comerciais são 15% do valor das vendas. Pedidos. 1. Cálculo das produções realizadas no período. 2. Produção programada se fosse definida em termos de P1. 3. Elaboração das fichas de custos padrões. 4. Apuramento dos desvios no custo de produção. 5. Lançamentos em dispositivo T nas contas de fabricação. 6. Apuramento dos resultados líquidos. Vamos começar por calcular as produções realizadas no período e primeiro vamos representar em termos esquemáticos o processo produtivo. Temos então o centro 1 e o centro 2. Centro 2, centro 1. No centro 1, M1 é incorporada logo no início. Depois o SL que sai do centro 1 entra logo no início do processo no centro 2. M2 é incorporada no meio do processo do centro 2 e depois temos incorporação linear de custos de conversão quer num centro, quer no outro. Temos a informação já no enunciado de que a produção terminada de P1 é de
350.000 unidades e a produção terminada de P2 é de 450.000 unidades. Informação que nos vai ser útil já para começar a preencher os quadros da produção efetiva. Vamos começar então por P1. P1, produção terminada, mais estoque final, produtos em curso de fabrico, menos o estoque inicial, produtos em curso de fabrico, que dá a produção efetiva. Temos no centro 2 a incorporação do próprio SL no início, depois temos também M2 e depois finalmente temos os custos de conversão. Coeficiente de acabamento, unidades equivalentes a acabadas. Então, temos o quadro pronto para o P2. Para o P1, vamos fazer agora para o P2, exatamente na mesma lógica. Produção terminada, mais estoque final, menos estoque inicial, produção efetiva. Aqui também temos a introdução de SL, depois M2 e finalmente de custos de conversão. Vamos então começar já a preencher a informação nos quadros com a informação disponível. Temos então a produção terminada de P1, que é 350.000 unidades. Produção terminada, que é 100% acabada para todos os fatores. Temos também a produção terminada de P2, 450.000 unidades. E agora vamos colocar a informação relativamente aos inventários. No caso de P1, o estoque final de produtos em curso de fabrico é de 20.000 unidades. Vamos colocar então aqui as 20.000 unidades. 20.000 unidades que, no caso, as 20.000 unidades encontram-se precisamente no a 80% de acabamento, o que significa que têm 100% de M2 e têm 80% de custos de conversão, multiplicando dá 16.000. Relativamente ao estoque inicial, têm 70.000 unidades. Estas 70.000 unidades estão no ponto 03, o que significa que ainda não têm M2. 0 e 3 vezes 7, 21.000 unidades. Vamos calcular então os totais. Aqui 300.000. No caso de M2, 370.000. E no caso de custos de conversão, 345.000. Vamos fazer o mesmo para P2. P2 temos um estoque final de 60.000 unidades. Estas 60.000 unidades estão a 25% do processo, que significa que não têm M2. 25% de 60.000 dá 15.000. Depois temos o estoque inicial, 90.000 unidades. Este estoque inicial está a 60% do processo, que significa que já tem a totalidade de M2 e 60% de custos de conversão. Vamos calcular os totais, 420.000 para SL, em termos de SL, 360.000 em termos de M2 e 411.000 em termos de custos de conversão. Neste momento já calculamos então os quadros relativamente a P1 e a P2, falta-nos calcular o quadro relativamente a SL. Vamos criar aqui o quadro da SL. Nós não começamos pelo SL porque não tínhamos a produção terminada da SL e por isso não foi possível começar pelo SL. Neste momento estamos em condições de calcular a produção terminada da SL. Isto porquê? Porque todas as unidades que foram produzidas no centro 1 da SL foram transferidas para o centro
2 e já estamos em condições de as calcular. Então aqui unidades físicas e M1 no início do processo. No caso da SL só temos estes dois fatores, M1 e custos de conversão. Então, considerar aqui. Agora precisamos saber quantas unidades foram de facto determinadas de SL. A informação, nós sabemos que a produção determinada de SL foi toda transferida para o centro 2, o que significa que SL é um fator consumido no centro 2. Então, sabemos que a totalidade do fator SL vai ser igual à produção efetiva de P1 em termos de SL, vezes o seu consumo unitário. Neste caso, cada unidade de SL dá para produzir 5 unidades de P1, o que significa que o consumo é 1/5, mais a produção efetiva de P2 em termos de SL, vezes 1/7, que é o consumo, que neste caso associado a P2, uma vez que cada unidade de SL dá para produzir 7 unidades de P2. Então o SL global, vamos colocar aqui, produção efetiva de P1 em termos de SL é 300.000. 300.000 a dividir por 5, mais 420.000 a dividir por 7. Ora, estes valores, 300.000 a dividir por 5 dá precisamente 60.000 e 420.000 a dividir por 7 dá também 60.000. O que significa que a nossa produção terminada da SL, ou seja, o consumo total da SL no centro 2, que é o mesmo que a produção terminada da SL, é precisamente 120.000 unidades. Vamos colocar então as 120.000 unidades no quadro e vamos preencher o restante quadro, a restante informação no quadro. O estoque final de produtos em curso de fabrico de SL é de 10.000 unidades, está a 60% do processo, o que significa que multiplicamos para calcular em termos de custos de conversão por 0,6, calculamos 6.000, e depois também o estoque inicial é de 8.000, que está a 25% do processo, multiplicando obtemos 2.000. Fazendo as contas temos 122.000 e para custos de conversão 124.000. Ou seja, temos aqui calculados os valores de todas as produções realizadas, quer no centro 1, aqui, quer no centro 2, em que temos P1 e P2. Neste pedido, precisamos de calcular qual seria a produção programada se esta fosse definida em termos de P1. Nós sabemos então que a produção programada em termos de P2 é igual a 1 milhão de unidades. E qual é a informação que nos permite então saber qual a produção programada em termos de P1? Nós sabemos que P1, segundo o que diz no enunciado, tem um tempo de elaboração superior em 20% ao de P2, o que significa que cada unidade de P1 vai demorar mais tempo a produzir do que cada unidade de P2. O que naturalmente também significa que a produção programada, aquilo que é possível programar de produção de P1, tem que ser necessariamente menor em termos de unidades físicas do que P2. E é menor em quanto? Precisamente em 20%, o que significa que eu vou ter que dividir 1 milhão de unidades por 1.2. E vou obter precisamente um valor de 833, neste caso 833.333 unidades em termos aproximados. Será então este o valor, o número de unidades equivalentes de P1 se nós considerássemos a produção programada em termos de P1. Para a resolução do pedido 3, nós precisamos então de criar os quadros
para as fichas de custos padrões. Vamos começar então por criar o quadro para SL. Temos quantidade padrão, custo padrão unitário, quantidade padrão vezes o custo padrão unitário. Por aqui os fatores correspondentes a SL, no caso M1, mão de obra direta 1 e gastos gerais de fabrico 1. Relativamente a este SL, vamos passar agora para P1 e para P2. P1 e P2 têm mais um fator, tem o SL, tem o M2, tem a mão de obra direta 2 e os gastos gerais de fabrico do centro 2. Quantidade padrão, custo padrão unitário, quantidade padrão vezes o custo padrão unitário. Isto relativamente a P1. E vamos fazer o mesmo para P2. Então, P2 temos SL, M2, mão de obra direta 2 e gastos gerais de fabrico 2. Quantidade padrão, custo padrão unitário e multiplicação da quantidade padrão pelo custo padrão unitário. Temos então aqui os quadros já desenhados. Agora precisamos naturalmente de os preencher. Relativamente aos dados que temos no enunciado, vamos preencher os quadros já com os dados que temos do enunciado. O que é que temos no enunciado? Temos que o custo unitário de cada M1, cada quilo de M1 é 64 cêntimos. Então vamos colocar aqui 64 cêntimos. Temos que o custo de M2 unitário é 1,50 cêntimos, euros, no caso 1,5 euros, 1,5 euros. E também para P2 1,5 euros. Mão de obra direta 1, 0,50 euros por minuto. 0,50 euros por minuto. No caso da mão de obra direta no centro 2 é 0,40 por minuto. Para além disso temos também gastos gerais de fabrico 0,25 por minuto no centro 1 e no centro 2 0,30. 0,30 para P1 e para P2. Estes dados são aqueles que nós temos imediatamente. Também sabemos que, no caso, diz que cada unidade de SL dá para obter 5 unidades físicas de P1 ou 7 unidades físicas de P2. Isto significa que, sendo assim, uma unidade de P1 vai precisar de 1/5 de SL. E, na mesma lógica, cada unidade de P2 vai precisar de 1/7 de SL. Ok, então, em termos de informação, é o que temos neste momento. Vamos agora passar para a informação que deriva dos dados de inventários iniciais e de inventários finais, quer de produtos em curso de fabrico, quer de produtos acabados. Vamos começar por olhar para a valorização do armazém de produtos acabados, produtos fabricados do centro 2, relativamente ao P2. Temos aqui que, relativamente então ao nosso estoque final de P2 de armazém de produtos acabados, temos então o estoque final que corresponde
a 585.000 euros, correspondem a 50.000 unidades. É evidente que estas 50.000 unidades estão completas, porque estão no armazém de produtos acabados, o que significa que nós podemos extrair daqui automaticamente o nosso custo unitário padrão de P2. Isto vai dar, fazendo as contas, vai dar 11,7 euros. Estes 11,7 euros vão então entrar no custo padrão de P2. 11,7 euros. Ok? Pronto, neste momento já temos aqui informação sobre o custo padrão global de unitário e global de P2. Vamos passar agora para verificar se temos mais informações relativamente então a stocks. Já começamos por P2. Vamos ver aqui no centro 2, inventários iniciais de produtos em curso de fabrico. Temos aqui informação de que o nosso estoque inicial de P2 com 60% de acabamento vale 801.000 euros. Então, o nosso estoque inicial de produtos em curso de fabrico de P2, temos então que vale 801.000 euros e são 90.000 unidades. Isto vai dar um valor, fazendo aqui esta fração, vamos obter 8,9 euros. E o que é que significam estes 8,9 euros? Estes 8,9 euros, nós podemos dizer que significa que os 8,9 euros são iguais a quê? Se nós olharmos para os nossos quadros da produção efetiva, verificamos que o estoque inicial de produtos em curso de fabrico de P2 está 100% de SL, o que significa que eu teria aqui o valor total de SL, mais 100% de M2, mais 60% dos custos de conversão. Esta seria a equação, eu diria, base para os nossos cálculos, naturalmente. Ora, é evidente que nós nesta equação temos 1, 2, 3 incógnitas, o que significa que não vamos conseguir resolver esta equação. No entanto, se repararmos bem, no nosso quadro de P2, nós já temos o custo global padrão de P2. O que significa que, se nós retirarmos estes 8,9 aos 11,7, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o que falta acabar. Ou seja, vamos lá ver, os 11,7 menos 8,9 é igual precisamente ao que falta acabar. O que é que falta acabar? Se nós olharmos aqui para a nossa equação anterior, falta acabar 40% de custos de conversão. Por isso, os 11,7 menos 8,9 são iguais exatamente a 40% de custos de conversão. E reparem que esta equação permite ter apenas uma incógnita. Podemos calcular então os custos de conversão, neste caso no centro 2, e estes custos de conversão no centro 2 vão nos dar, no caso de P2 naturalmente, este custo de conversão são para P2, vai dar um valor de 7 euros. Sabemos agora então que este valor global vai dar 7 euros. Sabemos que este valor global dá 7 euros, mas não sabemos qual é o valor de cada uma destas parcelas. Mas nós também sabemos que este valor unitário de mão de obra direta e este valor unitário de gastos gerais de fabrico são iguais.
Ora, se estes dois valores são iguais, nós podemos chamar x a estes valores. Okay? Então, se nós, a partir daqui, realizarmos uma equação, e essa equação é qual? É x vezes 0,4 euros mais x vezes 0,3 euros igual a 7 euros. É exatamente isto que está aqui. O que é que nós vamos calcular? Vamos calcular o valor destes x. Temos apenas uma variável, uma incógnita nesta equação, o que significa que então conseguimos determinar o valor de x. E x vai dar 10 minutos. Ok? Então já conseguimos preencher também informação relativamente a este x. Vamos lá preencher. O x é então igual a 10. Vou colocar aqui 10 e 10. 10 vezes 0,4 dá então os 4 euros. 10 vezes 0,3 dá 3 euros. De facto, 4 mais 3 dá 7 euros que tínhamos previamente determinado. Nós temos no enunciado a informação de que, no caso, o tempo de elaboração de P1 é superior em 20% ao tempo de elaboração de P2. O que significa que, se no caso de P2 nós demoramos 10 minutos, então, no caso de P1, nós vamos demorar mais 20% do que 10 minutos. O valor relativamente a P1 será, então, passando estes 10 euros, vão transformar-se aqui em, 10 minutos, vão transformar-se aqui em 12 minutos. 12 minutos para mão de obra direta e 12 minutos para gastos gerais de fabrico. Multiplicando então os 12 minutos por 0,4, vamos ter aqui 4,8 euros para mão de obra direta no produto 1, isto é o produto 1, e para os gastos gerais de fabrico vamos obter 3,6. Já temos isto bastante mais composto em termos de informação. Vamos agora passar para outra informação que tínhamos no enunciado. E a outra informação que temos é relativamente a P1, precisamente. No centro 2, o inventário inicial de produtos em curso de fabrico, então são 70 mil unidades com 30% de acabamento correspondentes a 284.200. Vamos colocar essa informação, então aqui, esta nova informação, produtos, estoque inicial de produtos em curso de fabrico de P1, que é precisamente os 284.200 euros a dividir pelas unidades, que são neste caso 70 mil. Isto vai dar um valor de 4,06 euros. Estes 4,06 euros são o que é, exatamente? Estes 4,06, se nós formos ver em termos dos quadros da produção efetiva, são iguais, ou seja, este estoque inicial de P1 tem a totalidade SL, ou seja, SL na totalidade, e tem apenas 30%, uma vez que não tem M2, está sem qualquer valor de M2, e tem 30% dos custos de conversão, no caso de P1. Ora, se nós já sabemos qual é o valor dos custos de conversão, e calculamos agora, o valor dos custos de conversão é o que resulta da soma destes dois, isto vai dar no total 8,4 euros. Ok? Então, nós vamos passar a ter também apenas, isto é 8,4 euros, o que significa que nós vamos ter apenas uma incógnita, que é precisamente o nosso SL.
Vamos resolver então esta equação em ordem SL. E o SL vai dar igual a 1,54 euros. Este SL é naturalmente o valor para P1. Okay? Então vamos colocar aqui no valor para P1 de 1,54 euros. E de repente já temos aqui o quadro de P1 bastante preenchido, porque se nós dividirmos 1,54 euros por 1/5, podemos obter o nosso custo unitário de cada SL. Ora, fazendo essa divisão, 1,54 por 1/5, temos então um valor de 7,7 euros. Estes 7,7 euros são os mesmos usados para P2, 7,7 euros. Multiplicando por 1/7, vamos ter 1,10 euros. Reparem que aqui no P2 nós conseguimos concluir já o nosso quadro de custos padrões, porque só nos falta este valor aqui. Ora, certo, neste caso podemos fazer já isso. O valor que nós vamos obter nesta quadrícula vai ser igual a quê? Vai ser a diferença entre 11,7 e 7 e 1,1. Então este valor, só fazer aqui uma nota, será 11,7 euros menos 4 menos 3 menos 1,1. Isto vai dar um valor de, neste caso a diferença, vai ser precisamente 3,60 euros. 3,60 euros a dividir por 1,5 permite-nos então calcular o custo, ou melhor, a quantidade consumida por M2, que é, neste caso, 2,4 kg. Temos também informação do enunciado de que os 2,4 kg, no caso do consumo de M2, diz aqui que P2 consome mais 20% de M2 que P1. O que significa que se P2 consome 2,4, P1 vai consumir menos 20%. Se nós dividirmos os 2,4 por 1,2, vamos obter o valor relativamente ao consumo de P1, que é precisamente 2 kg. Então, o valor que nós vamos, neste caso, obter para P1 será de, em termos de M2, será de 2 kg. E aqui conseguimos também concluir este quadro de custos padrões de P1. 2 vezes 1,5 vai dar 3 euros. E agora, somando todos os valores que temos aqui no quadro de P1, o custo padrão global unitário de P1 será então de 12,94 euros. E temos terminado aqui a informação para o P1. Claro que também sabemos, e decorrendo daquela informação que há bocadinho obtivemos para o custo unitário de SL 7,7, este valor é exatamente o mesmo que deve estar aqui no nosso custo global unitário de SL. Por isso já temos também informação relativamente a SL. Temos terminados os quadros de P1 e de P2. Vamos agora centrar a nossa atenção no quadro ou na ficha de custo padrão de SL. Nós temos informação no enunciado também relativamente a SL, de um estoque inicial de SL, produtos em curso de fabrico, e o estoque inicial de produtos em curso de fabrico de SL é de 34.600 euros. 34.600 que correspondem a 8.000 unidades com 25% de acabamento. Se nós dividirmos estes 34.600 por 8.000, vamos obter o valor unitário de 4,325 euros. Estes 4,325 correspondem a quê? Correspondem, e isto
olhando para o nosso quadro da produção efetiva, correspondem, neste caso, à totalidade de M1, ou seja, ao custo global unitário de M1, mais 25% de custos de conversão. Sendo que nós, neste momento, não temos informação nem relativamente a M1, nem relativamente a 0,25 de custos de conversão, não conseguimos resolver esta equação. Temos aqui um problema porque temos aqui duas variáveis, duas incógnitas que não conseguimos resolver. No entanto, nós sabemos qual é o custo unitário global de SL, que calculamos, aliás, que temos aqui definido no nosso quadro. Sabendo então, com o mesmo raciocínio que fizemos para P2 anteriormente, nós sabemos que 7,7 euros menos, agora estes 4,325 é igual a quê? Ao complementar, ao que falta concluir. E o que é que falta concluir? Precisamente 75% de custos de conversão. Então isto vai ser igual a 0,75% dos custos de conversão para SL. O que nos permite calcular então os custos de conversão para SL, que vão ser exatamente 4,5 euros. Podemos então preencher o quadro, ou melhor, neste caso não podemos preencher ainda o quadro, mas podemos dizer que este valor global é 4,5 euros. Ok? Pronto, então, com a mesma lógica que fizemos anteriormente, e sabendo que este x é igual a este x, e sabemos que o total é 4,5, então podemos fazer aqui uma equação que é x vezes 0,5 mais x vezes 0,25 é igual a 4,5. Ok? Então vamos calcular o x é igual, vamos chegar à conclusão que é 6 minutos. Ok? Então vamos aqui substituir, ou vamos preencher o quadro relativamente a este mesmo x, 6 minutos para mão de obra, 6 minutos para gastos gerais de fabrico. Tá? Multiplicando 6 por 0,5 vamos obter o valor de 3 euros. Multiplicando 6 por 0,25 vamos obter o valor de 1,5 euros. E reparem, neste momento já só nos falta uma quadrícula relativamente a M1. Pela diferença conseguimos determinar este mesmo valor. Ou seja, isto é 7,7 menos 3 menos 1,5, que dá um valor de 3,2 euros. Então temos aqui 3,2 euros. Dividindo os 3,2 euros pelos 0,64, temos então a quantidade que vai dar 5 kg de M1 para a produção de SL. E depois destes cálculos todos e desta informação toda, temos aqui preenchidos na totalidade as fichas dos custos padrões. Parece realmente o Sudoku e é de facto engraçado chegarmos ao fim com todas as quadrículas preenchidas. Vamos então responder ao pedido 4 e começamos pelos desvios mais fáceis, com fórmulas equivalentes, que são os desvios relativos a matérias-primas e mão de obra direta, e depois no final faremos o cálculo dos desvios de gastos gerais de fabrico. Começamos então pelo centro A. No centro A temos o desvio de M1, de matéria-prima M1, os desvios. Neste caso, então, desvios de M1, temos o desvio quantidade. Vamos começar pelo desvio quantidade. E o desvio quantidade é igual à quantidade, neste caso, à quantidade que está prevista que nós prevemos gastar de M1, comparando com a quantidade que efetivamente gastamos. E depois multiplicamos pelo custo padrão unitário. Então, a quantidade prevista
Esta quantidade padrão, ela tem que ser calculada multiplicando naturalmente este valor que nós vamos obter aqui é um valor que tem que ser multiplicado pela quantidade padrão que nós consumimos, neste caso em SL, porque estamos a falar dos desvios relativamente ao centro A. A quantidade padrão que SL consome, ou seja, são 5 kg, e esses 5 kg vão multiplicar pela produção efetiva de SL em termos de M1. E a produção efetiva de SL em termos de M1 está nos quadros da produção efetiva, já realizados, e são precisamente 122 mil unidades. Isto vai dar naturalmente o total em quilos previstos, consumir, que vai comparar com os quilos que efetivamente nós consumimos. E no caso desta matéria, nós consumimos 600 mil quilos. Multiplicando então pelo custo padrão, que é 0,64 euros, vamos obter o nosso custo, o nosso desvio, o desvio quantidade. Este valor aqui, relativamente, fazendo os cálculos, vamos obter naturalmente que, multiplicando os 5 por 122 mil, vamos obter 610 mil quilos. Comparando com os 600 mil quilos que efetivamente gastamos, nós estamos aqui perante uma situação favorável. Ora, esta diferença, que vai dar 10 mil, multiplicando por 0,64, encontramos um desvio favorável de 6.400 euros. Vamos fazer agora o mesmo cálculo, o cálculo do desvio custo. O desvio custo para M1, tendo em conta então um custo padrão, neste caso será custo padrão menos o custo efetivo multiplicado pela quantidade efetiva. O nosso custo padrão é 64 cêntimos. Multiplica agora, ou subtrai ao custo efetivo. Como é que nós obtemos o nosso custo efetivo? Dividindo os 375 mil euros pelos 600 mil quilos. Isto vai dar um custo efetivo de 0,625. Mais uma vez comparando os 0,64, que era o custo padrão, com o 0,625, que é o custo efetivo, vamos naturalmente aqui verificar mais um desvio favorável. Multiplicando pela quantidade efetivamente consumida, que foram os 600 mil quilos, vamos obter um valor de 9.000 euros favorável. Para M1 temos então um desvio global favorável de 15.400 euros. Claro que, uma vez que os dois desvios contribuem de uma forma positiva para o resultado, são os dois favoráveis, temos um desvio total favorável, que é a soma dos dois. Passando agora para os desvios da mão de obra direta, ainda no centro A, desvios da mão de obra direta no centro 1, ou no centro 1. Vamos começar então pela quantidade, o desvio quantidade, muito similar, a fórmula é a mesma, só que aqui vamos multiplicar, neste caso, nós temos 6 minutos como o tempo padrão, e vamos multiplicar esses 6 minutos pelas unidades efetivas que calculamos no primeiro pedido. As quantidades efetivas de SL em termos de custos de conversão, na qual se inclui também a mão de obra, são de 124 mil. Vamos multiplicar então por 124 mil unidades. Comparando com a quantidade que efetivamente consumimos de minutos, naturalmente que aqui no enunciado nós temos o valor em horas, que são 12.500 horas. 12.500 horas, mas que vamos ter que multiplicar pelos 60 minutos para podermos comparar minutos com minutos. E multiplicando agora pelo custo padrão, que é 0,5 euros.
Isto vamos obter um desvio desfavorável. Um desvio desfavorável porquê? Porque nós vamos consumir mais minutos do que aqueles que prevíamos consumir. Isto vai dar um valor de 3.000 euros, neste caso desfavorável. Ok? Vamos passar então para o desvio custo de mão de obra direta. O custo padrão é de 0,5, comparando com o custo efetivo, que é, neste caso, é um valor bastante que com dízima infinita, por isso vamos colocar aqui 0,449,333, etc. E que multiplica pelas 750.000 unidades, que neste caso são os 750.000 minutos. Os 750.000 minutos derivam precisamente da multiplicação das 12.500 horas, aliás, que é exatamente este valor que está aqui, 12.500 horas vezes 60 minutos. Vamos então calcular mais uma vez um desvio, e esse desvio neste caso é um desvio favorável. 5.000 euros, neste caso, favorável. Okay? Então o nosso desvio global de mão de obra direta vai ser um desvio favorável, mas vamos retirar aquele desfavorável, o que significa que nós temos um desvio global de 2.000 euros favorável. Okay? Então, recordando, um desvio global de 15.400 favorável para M1 e um desvio global de 2.000 euros favorável para mão de obra direta no centro 1. Passando agora para o centro B, vamos calcular os desvios de M2, no caso, e de mão de obra direta. Nos desvios relativamente a M2, nós temos uma pequena diferença em relação ao centro 1, na medida em que M2 é consumida por dois produtos. Nós vamos ter que considerar isso no cálculo do desvio. No desvio quantidade, o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar a quantidade prevista, a quantidade padrão prevista a consumir, e essa quantidade prevista vai ser a soma das quantidades previstas consumir por P1 e por P2. Ou seja, vamos ter que ir buscar a nossa produção efetiva de P1 em termos de M2. Neste caso, a produção efetiva de P1 em termos de M2 é 370.000. Estes 370.000 vão multiplicar pelo nosso consumo padrão de M2 no produto 1, que é precisamente 2 kg. E vamos somar nesta mesma lógica a produção efetiva de P2 em termos de M2, que é 360.000 unidades, vezes o consumo padrão, que neste caso de P2 consome 2,4 kg de M2. E agora, este valor vai ser comparado com aquilo que efetivamente consumimos de M2. E o que é que nós consumimos de M2? Consumimos 1.610.000 kg. Multiplicando naturalmente pelo nosso custo padrão de M2, o custo padrão é 1,5 euros, vamos então chegar à conclusão de que o desvio global quantidade, o desvio quantidade de M2, global no sentido de incluir P1 e P2, é de 9.000 euros, ou seja, um desvio desfavorável de 9.000 euros. Vamos passar agora para o desvio custo, e o desvio custo tem exatamente as mesmas fórmulas das matérias-primas. Vamos começar pelo custo padrão, que é 1,5 euros, e vamos comparar com o valor do custo efetivo. O custo efetivo nós vamos ter que dividir os 2.447.200 euros por 1.610.000 kg, isto vai dar 1,52 euros.
Claro que aqui nós já vamos perceber que, uma vez que nós prevíamos gastar 1,5 e gastamos 1,52, vamos ter um desvio desfavorável. Multiplicando isto pelas quantidades efetivamente consumidas, os quilos que nós consumimos efetivamente, que foram 1.610.000, vamos obter então um valor de 32.000, aliás negativo, o que significa que 32.200 euros, que significa que é um desvio desfavorável. Fazendo aqui a soma destes dois desvios favoráveis, vamos ter um desvio total de M2 no valor de 41.200 euros desfavoráveis. Vamos passar agora para a mão de obra direta no centro 2. Então, os desvios da mão de obra direta no centro 2. Neste caso, vamos também ter em consideração que a mão de obra direta consumida por P1 e por P2, por isso vamos começar então pelo desvio quantidade, em que isso é relevante considerar. A quantidade padrão será então a multiplicação da produção efetiva de P1 em termos de custos de conversão, no qual se inclui a mão de obra, que é 345.000 unidades, pelo consumo padrão, neste caso de mão de obra 2, no caso de P1. E mão de obra, no caso de P1, é 12 minutos. Okay? Então, vamos colocar aqui 12. E agora a produção efetiva de P2 em termos de M2 para custos de conversão é 411.000 e cada unidade de P2 gasta precisamente 10 minutos. Vamos multiplicar então por 10. Comparando estes valores que vamos obter aqui pelo que efetivamente consumimos de mão de obra, que foram 140.000 horas, vamos então 140.000 horas que para traduzir em minutos temos que multiplicar por 60. Vai ser o valor global. Este o valor que é efetivo, este o valor que era previsto. Então, multiplicando agora pelo custo padrão unitário, que é 0,40, vamos obter um valor de, neste caso, 60.000 euros desfavorável. Mais uma vez temos um valor negativo, o que significa que o valor aqui, neste caso, é desfavorável. Vamos agora determinar o valor do desvio custo. Primeiro, vamos considerar o custo padrão, que é de 0,4 euros, e agora vamos comparar com o custo efetivo. E para calcular o custo efetivo, nós temos que ir buscar aqui a informação dos 3.318.000 euros e dividir pelas 140.000 horas. Só que, como no caso nós temos que multiplicar por 60 minutos, porque este valor dos 0,4 euros é por minuto. Por isso este valor que nós vamos obter é 0,395 euros. Claro que já estamos a ver que esta situação vai dar origem a um desvio favorável, porque o custo padrão era de 0,4, nós gastamos efetivamente 0,395, há uma diferença, ainda que pequena, mas há uma diferença favorável, multiplicando pelas unidades efetivas, que são as 140.000 horas vezes 60 minutos, porque isto é em minutos, temos que assumir esse valor, vamos obter um desvio favorável de 42.000 euros. Então aqui obtemos um valor global de, neste caso, de o valor global relativamente à mão de obra no centro 2, um valor global total em mão de obra de 18.000 euros desfavorável. E temos concluídos os desvios mais simples, que são baseados nas fórmulas de desvio quantidade e desvio custo.
Vamos agora calcular o desvio dos gastos gerais de fabrico, quer no centro 1, quer no centro 2. Vamos começar então pelo centro 1. No centro 1, nós só temos o produto SL e os gastos gerais de fabrico, como sabemos, têm três tipos de desvios: o desvio orçamento, o desvio capacidade e o desvio eficiência. Em relação ao desvio orçamento, a fórmula do desvio orçamento é gastos gerais de fabrico programados menos gastos gerais de fabrico efetivos. No caso da fórmula do desvio capacidade, é quantidade efetiva menos quantidade programada, tudo a multiplicar pelo custo padrão unitário. Finalmente, no desvio eficiência, é quantidade padrão, que é 0, menos quantidade efetiva vezes o custo unitário padrão. Vamos então resolver cada uma destas fórmulas. Em primeiro lugar, nós, para calcularmos os gastos gerais de fabrico programados no centro 1, nós temos que recorrer à informação do enunciado que fala sobre as unidades programadas da SL, que são 99.200 unidades. Estas unidades vão ter que ser multiplicadas pelo consumo padrão de SL de gastos gerais de fabrico, neste caso são 6 minutos, e cada minuto tem um custo de 25 cêntimos, que também tem que ser multiplicado. Ora, este valor vai ter que ser comparado com os gastos gerais de fabrico efetivos. Estes gastos gerais de fabrico efetivos são-nos dados pelo enunciado, na parte relativamente ao centro 1, que são 180.000 euros. Calculando então esta diferença, vamos obter o valor de menos 31.200 euros, que significa que vamos ter um desvio desfavorável. Passando agora para o desvio capacidade, vamos primeiro considerar a quantidade efetivamente consumida em termos de minutos. Nós temos essa informação no enunciado, são 12.500 horas vezes 60 minutos. E agora comparando com a produção, quantidade programada. A quantidade programada nós vamos ter que usar na mesma as 99.200 multiplicado pelo consumo padrão. O consumo padrão que é precisamente as 6 unidades, vezes 6, que estão na fórmula anterior. Multiplicando agora pelo custo padrão unitário, o custo padrão unitário é 0,25 euros, o que significa que vamos obter um valor positivo, 38.700 euros, que significa que vamos ter um desvio favorável. Finalmente, passamos para o desvio eficiência. O desvio eficiência, vamos então primeiro considerar a nossa produção efetiva vezes a quantidade padrão, que nos dá a quantidade padrão, com a produção efetiva da SL em termos de custos de conversão. Neste caso, vamos consultar o nosso quadro 124.000 unidades, vezes o consumo padrão, que é de 6 minutos. E vamos comparar com a quantidade efetivamente consumida, que são as 12.500 horas vezes os 60 minutos. Multiplicando tudo pelo custo padrão unitário, que é 0,25 euros, obtemos então um valor de menos 1.500 euros, o que significa que temos um desvio desfavorável relativamente à eficiência. Somando todos estes desvios, vamos conseguir obter mesmo assim um desvio favorável no valor de 6.000 euros. Passamos então agora para o centro 2. No centro 2 temos os produtos P1 e P2.
E relativamente a estes produtos, vamos então calcular os desvios de gastos gerais de fabrico. Vamos começar então pelo desvio orçamento, primeiro. Agora não vou colocar aqui as fórmulas, já estão aqui em cima. Ora, relativamente ao desvio orçamento, temos que considerar os gastos gerais de fabrico programados. E os gastos gerais de fabrico programados, nós temos que ter em consideração as unidades programadas do enunciado. Nós temos a informação de que era possível produzir, em termos programados, 1 milhão de unidades físicas de P2. Podemos considerar o P2 como referência, ou equivalente, no caso também podemos usar P1, mas usamos o valor que é dado, 1 milhão de unidades de P2 programados, só que estas unidades vão ter que ser multiplicadas pelo consumo padrão relativamente a P2. Neste caso, P2 tem um consumo padrão de 10 minutos e, naturalmente, pelo seu custo padrão unitário, gastos gerais de fabrico, que é precisamente de 0,3 euros. Este é o valor relativo, então, à produção programada, os gastos gerais de fabrico programados para, neste caso, para o centro 2. Vamos comparar com os gastos gerais de fabrico efetivos para o centro 2, que também estão dados diretamente no enunciado, neste caso 2.604.000 euros. A diferença vai nos dar um valor de 396.000 euros, o que significa que temos um desvio favorável. Passando agora para o desvio capacidade. O desvio capacidade, temos então que comparar informação relativamente à quantidade que foi efetivamente consumida em termos de minutos, ou seja, consumimos 140.000 horas vezes os 60 minutos, para transformarmos em minutos, e depois vamos comparar com a produção, neste caso com a quantidade programada. Para sabermos qual é a quantidade programada, temos que usar quantidade de minutos programada, temos que usar as unidades de produto programadas. Podemos naturalmente também considerar 1 milhão de unidades relativamente a P2, só que agora vamos ter que multiplicar pelo número, pelo consumo padrão de P2. Se tivéssemos usado P1, teríamos que usar o consumo padrão de P1. O consumo padrão unitário de P2 é de 10 minutos e, por isso, multiplicamos agora pelo custo unitário padrão de gastos gerais de fabrico, que é 0,3 euros. Isto vai dar um valor de menos 480.000 euros, que significa que temos aqui um desvio desfavorável relativamente à capacidade. Finalmente, vamos passar para o cálculo do desvio de eficiência. Este desvio de eficiência tem em conta, então, a quantidade padrão que diz respeito quer a P1, quer a P2. Vamos, por isso, primeiro buscar a informação da produção efetiva de P1 em termos de custos de conversão, 345.000, multiplicando pelo consumo padrão de P1, que é 12 minutos, e agora somamos a produção efetiva de P2 em termos de custos de conversão, que são 411.000 unidades, vezes o consumo padrão unitário relativamente a P2, que é de 10 minutos. Isto vai comparar com a quantidade efetivamente consumida em termos de minutos de gastos gerais de fabrico, ou seja, as 140.000 horas vezes 60 minutos. Isto tudo multiplicado pelo custo padrão unitário, 0,3 euros, vamos obter um valor de menos 45.000 euros. Ou seja, um valor desfavorável, um desvio desfavorável. Naturalmente que ao calcular estes desvios todos que temos aqui, vamos poder calcular o desvio global de gastos gerais de fabrico relativamente ao centro 2 e o total vai nos dar um desvio desfavorável de 129.000 euros.
desfavorável. Então, resumindo, com o cálculo dos desvios de gastos gerais de fabrico no centro 1 temos um desvio global de 6.000 euros favorável, mas no centro 2 temos um desvio global de gastos gerais de fabrico de 129.000 euros, que é desfavorável. Vamos agora efetuar o lançamento em dispositivo T nas contas de fabricação, começando pelo centro 1. No centro 1, vamos colocar a informação que temos disponível do enunciado. O estoque inicial do SL são 34.600 euros. Depois, em termos de consumo efetivo de M1, o valor é de 375.000 euros. Consumo efetivo de mão de obra direta foi de 370.000 euros. O consumo efetivo de gastos gerais de fabrico foi de 180.000 euros. Vamos também já determinar os desvios. O desvio total do centro 1 e o desvio total é igual ao desvio relativamente a M1, que foi favorável de 15.400 euros, relativamente a mão de obra direta, que também foi favorável de 2.000 euros, e o desvio de gastos gerais de fabrico, que também foi favorável de 6.000 euros. Ora, o valor global do desvio no centro 1 é favorável de 23.400 euros. Sendo assim, vamos colocar do lado esquerdo os desvios favoráveis, 23.400 euros. Deste lado temos concluído o processo. Podemos fazer aqui a soma, vai dar 983.000 euros. Vamos passar agora para o lado direito do centro 1 e calcular o valor da produção determinada da SL. A produção determinada da SL em termos de unidades é de 120.000 unidades, só que vamos então calcular o seu custo, o seu valor. Ora, este exercício vamos utilizar, para a utilização do cálculo, vamos usar o FIFO. Por isso, primeiro vamos buscar o estoque inicial. E o que é que temos no estoque inicial? Temos 34.600 euros. E estes 34.600 euros dizem respeito a, precisamente, 8.000 unidades. Essas 8.000 unidades precisam de ser concluídas. Faltam-lhes ainda imputar 75% dos custos de conversão. Vamos multiplicar então por 0,75 e os custos de conversão é a soma do custo de mão de obra direta, o custo padrão de mão de obra direta e o custo padrão de gastos gerais de fabrico para a SL. Ou seja, neste caso, vamos multiplicar pela soma dos dois, que são 3 euros mais 1,5 euro. Este valor, só aqui, este é de mão de obra direta, este de gastos gerais de fabrico. Vamos calcular então o valor. Este vai dar 61.600 euros. E agora faltam incluir ainda da produção do período mais 112.000 unidades. Estas 112.000 unidades vão ser multiplicadas pelo custo padrão global de SL, que nós já temos previamente calculado, que é 7,7 euros. Multiplicando, então obtemos 862.400 euros. Somando estes dois valores, a produção terminada tem então um valor de 924.000 euros. O valor que vamos colocar aqui
no lado direito. Falta-nos então apenas calcular o valor do estoque final, da SL. O estoque final são 10.000 unidades. Estas 10.000 unidades não estão totalmente concluídas. Vamos então aplicar os custos apenas na proporção da sua conclusão. Relativamente a M1, o estoque final está totalmente incorporado, esse fator está totalmente incorporado, por isso vamos colocar então o valor de 3,2 euros, que é o valor correspondente a M1, e relativamente aos custos de conversão existe neste caso apenas 60% de incorporação, por isso vamos aqui somar apenas 60% dos custos de conversão. Ora, os custos de conversão são 3 euros mais o 1,5, ou seja, 4,5. Vou colocar já aqui diretamente 4,5. Mão de obra direta mais gastos gerais de fabrico. Para não estar aqui a fazer a conta. Vou colocar aqui novamente e este valor vai nos dar 59.000 euros. Temos então calculado o nosso estoque final de SL de 59.000 euros. Somando então o lado direito, vamos concluir que também obtemos o valor de 983.000 euros, como não poderia deixar de ser, o valor do lado esquerdo é igual ao valor do lado direito. Vamos passar agora para o preenchimento do dispositivo T de fabricação do centro 2. Vamos então criar aqui o centro 2 de fabricação e o estoque inicial de P1, que é dado pelo enunciado, é de 284.200 euros. O estoque inicial de P2, também do enunciado, 801.000 euros. Depois temos a informação relativamente ao que foi transferido do centro 1 e a produção, como não há informação adicional, a produção terminada da SL, que calculamos anteriormente, no valor de 924.000 euros, é totalmente transferida então para o centro 2. Então vamos considerar aqui a totalidade do SL, do centro A, do centro 1, melhor dizendo, a produção terminada, o valor é de 924.000 euros. Relativamente aos outros fatores que são transferidos, ou melhor, que são incorporados no centro 2, temos M2, no valor de 2.447.200 euros. Temos mão de obra direta, no valor de 3.318.000 euros. E finalmente temos os gastos gerais de fabrico no valor de 2.604.000 euros. Para já não vamos calcular os desvios, vamos fazê-lo no final do processo, no final de preenchermos também o lado direito do centro 2, para verificar em que lado ou que tipo de desvios vamos ter, se favoráveis, se desfavoráveis. Vamos agora passar então para o lado direito do centro 2, do centro de fabricação, e temos que calcular primeiro a produção terminada de P1. E para o cálculo da produção terminada de P1, vamos então aqui começar pela produção terminada de P1. A nossa produção terminada de P1 é de 350.000 unidades. Vamos primeiro buscar as unidades que estão no estoque inicial, uma vez que vamos usar o FIFO. Do estoque inicial temos então um valor de 284.200 euros e temos associados a este valor 70.000 unidades. Estas 70.000 unidades têm que ser terminadas e para tal nós vamos aqui incluir os fatores em falta.
Se nós consultarmos os nossos quadros da produção efetiva de P1, verificamos que estas 70.000 unidades têm 100% de SL, naturalmente, porque é incorporado no início, mas não têm qualquer incorporação de M2 e têm apenas 30% de custos de conversão. Ora, o que falta então incluir é a totalidade de M2. Vamos colocar aqui o custo padrão relativamente a M2, que é de 3 euros. M2. E também 70%, que é o que falta concluir, relativamente aos custos de conversão. Ora, os custos de conversão, como nós temos na ficha de custo padrão de P1, são 4,8 euros para mão de obra direta e 3,6 euros para gastos gerais de fabrico. Ora, isto dá um total de 8,4 euros. Isto são os custos de conversão. Vamos fazer então aqui as contas. Quanto é que dá este valor total? Vamos obter um valor de 905.800 euros. Pronto, temos então o estoque inicial terminado em termos de valor. Vamos passar então para a produção do período, para completar a totalidade da produção terminada, e então precisamos de 280.000 unidades. Usamos 70.000 do estoque inicial para prefazer as 350.000, precisamos de 280.000. Estas 280.000 vão ser consideradas ao custo global unitário de P1, o custo padrão, e o custo que temos na nossa ficha é de 12,94 euros. Isto dá um valor de 3.623.200 euros. Somando então estas duas parcelas, vamos ter um valor da produção terminada de P1 de 4.529.000 euros. Vamos colocar então aqui no nosso T 4.529.000 euros. E vamos passar agora para o cálculo da produção terminada de P2. Produção terminada de P2 são 450.000 unidades. Tal como fizemos para o P1, vamos primeiro buscar a informação relativamente ao estoque inicial. Então, do estoque inicial, nós temos um valor de 801.000 euros e correspondentes a 90.000 unidades. Estas 90.000 unidades ainda não estão concluídas, vamos ver o que é que falta para concluir, mas se formos consultar o nosso quadro da produção efetiva de P2, verificamos que esse estoque inicial tem 100% de SL, que é incorporado no início, naturalmente, tem 100% de M2 e tem 60% de custos de conversão, o que significa que só vamos ter que completar com os 40% de custos de conversão. Por isso vamos multiplicar por 0,4 e agora os custos de conversão são 4 euros de mão de obra direta mais 3 euros de gastos gerais de fabrico, o que faz 7 euros. Isto vai dar um valor de 1.053.000 euros. Para completar então a produção terminada precisamos de neste caso mais 360.000 unidades. Estas 360.000 vão ser valorizadas ao custo unitário padrão global de P2, que, consultando no nosso quadro, é de 11,7 euros. O que dá um valor de 4.212.000 euros. Somando as duas parcelas também, vamos obter aqui um valor total de 5.265.000 euros. Vamos colocar então aqui, produção terminada de P2, 5.265.000 euros.
Ok, temos a produção terminada de P1 calculada, a produção terminada de P2 calculada. Vamos agora calcular os estoques finais de P1 e de P2. Vamos começar então pelo estoque final de P1. E o estoque final de P1 são 20.000 unidades. E estas 20.000 unidades, como é que elas estão? Nós sabemos que têm a totalidade de SL, por isso vamos colocar aqui o valor de SL para P1 é de 1,54 euros. Vamos colocar também, neste caso, também o estoque final tem a totalidade de M2 e M2 para P1 é de 3 euros. E, para além disso, em termos de custos de conversão, tem, neste caso, 80% dos custos de conversão. Os custos de conversão são compostos, como sabemos, pela mão de obra direta e pelos gastos gerais de fabrico, que no total são de 8,4 euros. Ora, então, fazendo aqui as nossas contas, vamos ter um valor de 225.200 euros. Este é o estoque final de P1. 225.200 euros. Passando agora para o cálculo do estoque final de P2. São 60.000 unidades. Como é que estas 60.000 unidades estão? Estão com a totalidade, naturalmente, de SL, que é 1,1 euros no caso de P2. Temos também, em termos de M2, não temos nada, aliás. M2 este estoque final não tem nada. Vamos colocar aqui 0, só para identificar que não tem qualquer incorporação ainda de M2. Este estoque final de P2 está a 25% do processo, por isso ainda não incorporou M2 e precisamente vai ter também 25% de custos de conversão, uma vez que são incorporados linearmente, e os custos de conversão são de 7 euros. Mão de obra direta e gastos gerais de fabrico, que somados dão uns 7 euros. Vamos calcular então o total desta expressão e isto vamos obter 171.000 euros. Temos então calculado o estoque final de P2 no valor de 171.000 euros. E agora, naturalmente que temos que calcular os desvios e verificar que tipo de desvios é que nós temos, se são favoráveis, se são desfavoráveis. Então o nosso total de desvios do centro 2 vamos considerar primeiro os desvios. O desvio total de M2 é negativo, por isso é desfavorável, menos 41.200 euros, isto relativamente a M2. Depois temos o desvio de mão de obra direta, que também é negativo, também é desfavorável, 18.000 euros, mão de obra direta. E, por coincidência, também temos um desvio desfavorável de gastos gerais de fabrico, 129.000 euros. Ou seja, temos, neste caso em particular, temos desvios desfavoráveis em todos os fatores, o que no total vai nos permitir obter um valor de 188.200 euros. E este é um desvio global no centro 2 e é um desvio desfavorável. Ora, como é um desvio desfavorável, nós vamos ter que colocar o desvio no lado direito do nosso centro, okay? Para podermos obter valores similares nos dois membros do centro. Ou seja, vamos colocar então aqui os desvios desfavoráveis, neste caso são 188.200 euros.
E agora esperando, naturalmente, que o total do lado esquerdo seja igual ao total do nosso lado direito. Vamos fazer as contas, vamos então somar 284.200 mais 801.000 mais 924.000 mais 2.447.200 mais 3.318.000 mais 2.604.000 e vamos obter 10.378.400. E agora vamos colocar na máquina 4.529.000 mais 5.265.000 mais 225.200 mais 171.000 e mais 188.200. Vamos ver se dá. Exatamente, dá também os 10.378.400. O que significa que, à partida, fizemos muito bem as contas. E terminamos aqui então neste caso, o preenchimento relativamente ao T de fabricação do centro 2. Vamos agora então proceder ao apuramento dos resultados líquidos. Em primeiro lugar, precisamos saber quantas unidades foram vendidas, quer de P1, quer de P2. Por isso vamos então calcular unidades vendidas de P1. E para tal, nós temos informação de que o estoque inicial de armazém de produtos acabados de P1 era 0, por isso vamos colocar aqui 0, mais a produção terminada, as unidades terminadas, isto é relativamente ao estoque inicial, as unidades terminadas de P1 foram 350.000 e o estoque final de produtos acabados de P1 é de 100.000, o que significa que vamos retirar aqui o valor. Temos aqui a produção terminada e o estoque final. Agora vamos obter um número de unidades vendidas de 250.000 unidades físicas. Passando agora para o cálculo das unidades vendidas de P2, na mesma lógica, com a mesma fórmula, o estoque inicial também é 0. A produção terminada de P2 foi de 450.000 unidades. O estoque final de P2 foi 50.000 unidades, que significa que temos 400.000 unidades vendidas. Sabendo agora o número de unidades vendidas, podemos calcular então o nosso custo das vendas de P1 e o custo das vendas de P2. Então o custo das vendas de P1 é igual então às 250.000 unidades vezes o custo padrão, que neste caso é 12,94 euros. Isto é um custo das vendas exatamente de 3.235.000 euros. Para P2, o custo das vendas de P2 será então, na mesma lógica, 400.000 unidades. O custo padrão de P2 é 11,7 euros, que significa que o valor do custo das vendas é de 4.680.000 euros. Para a demonstração dos resultados e para podermos calcular o resultado do período, precisamos naturalmente de calcular o valor das vendas. No enunciado diz-nos que o preço de venda é calculado aplicando uma margem de 30% sobre o custo padrão, então podemos calcular o valor das vendas multiplicando então o valor do custo das vendas, que neste caso é 3.235.000 euros. Podemos multiplicar diretamente já por 1,3, que já dá o valor das vendas. Nesse caso, vamos obter então um valor das vendas de 4.205.500. Para vendas de P1. Vendas de P2, exatamente o mesmo raciocínio. Pegamos no valor já calculado do custo das vendas, 4.680.000 euros. Multiplicamos por 1,3 e obtemos o valor das vendas de P2, que é 6.000.000
284.000 euros. Temos já calculados então as vendas e o custo das vendas. Vamos poder então colocar na demonstração dos resultados. Vamos então proceder aqui à demonstração dos resultados, simplificada. Vamos colocar então P1, P2 e o total. Começar então por preencher já a informação que temos disponível. Relativamente às vendas, temos os valores das vendas de 4.205.500 para P1, 6.084.000 para P2. Somando estes dois valores, vamos obter um total de 10.289.500 euros. Vamos fazer agora o custo das vendas, preencher também com o custo das vendas, também temos calculado. No caso de P1 é 3.235.000. No caso de P2, 4.680.000. Isto dá um total de 7.915.000. Podemos já calcular o resultado bruto. Resultado bruto, a diferença entre as vendas e o custo das vendas. No caso de P1, o valor vai ser de 970.500 euros. No caso de P2, vamos ter 1.404.000 euros. E no caso do total, vamos ter 2 milhões, somando estes dois valores, 374.500 euros. Agora, para além dos custos industriais, nós temos também gastos comerciais. E no enunciado diz que os gastos comerciais são 15% dos valores das vendas. Então vamos adicionar aqui os gastos comerciais. São 15%, vou calcular aqui ao lado. O valor das vendas é de 10.289.500 euros. Multiplicando por 15%, vamos obter então os gastos comerciais, que são no total de 1.543.425 euros. Vamos então, neste caso, adicionar, ou se quisermos subtrair ao valor total, 1.543.425 euros. E para além disso, falta-nos ainda considerar os desvios que consideramos quer no centro 1, no centro de fabricação 1, quer no centro de fabricação 2. O desvio relativamente ao centro de fabricação 1 foi favorável, o desvio global do centro 1. Por isso vamos somar aqui os 23.400 euros. Já o desvio do centro de fabricação 2 foi desfavorável. Por isso vamos então subtrair o valor total, que era de 188.200 euros. Fazendo aqui estas contas, vamos então obter o nosso resultado final, e o resultado é igual exatamente a 666.275 euros. Temos então calculado aqui o nosso resultado do período, naturalmente que não tendo em consideração quaisquer impostos.